Recording is on. Olá, boa tarde, eu sou o Dalmo Palmeira e vou apresentar para vocês agora um artigo, o resumo expandido do artigo que apresentamos no âmbito do CAEDUCA, agora no ano de 2025. O título do nosso artigo trata sobre a questão dos indicadores internacionais e nacionais em perspectiva, PISA, IDEB e os desafios da educação brasileira. Então, nessa perspectiva desse título, nós estamos fazendo um trabalho comparativo entre o PISA e o IDEB. O PISA, o principal indicador internacional de desempenho da educação, e o IDEB, que é o principal conjunto de indicadores no âmbito nacional, né? Mais à frente a gente detalha um pouco mais a composição de cada um deles. Então, de forma geral, o contexto é que o desempenho educacional ele é medido por indicadores e mostra a qualidade do ensino e a equidade social de um determinado país. No caso aqui do nosso trabalho e no caso particular do Brasil, escolhemos esses dois primeiro porque o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, né, traduzindo a sigla PISA em inglês, essa é a tradução em português, que é um índice feito pela OCDE, ele dá uma base para a comparabilidade internacional. Enquanto que o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, mantido pelo INEP, órgão do MEC, ele mostra mais o nível do desempenho da educação básica e do nível médio ao longo do tempo. Só para contextualizar, o PISA ele é um teste que é realizado trienalmente, ou seja, a cada 3 anos, com estudantes de 15 anos de idade, sempre com estudantes de 15 anos de idade, nos campos da literatura, leitura, matemática e ciências. E é um padrão de provas que é aplicado mundialmente em mais de 80 países atualmente. E ele tem como enfoque a questão de avaliar o quanto que esses adolescentes de 15 anos de idade estão preparados para lidar com algumas competências necessárias para a vida adulta os resultados do PISA têm influenciado o padrão de políticas públicas nacionais em várias nações. O IDEB, por outro lado, é um índice específico do Brasil e ele combina informações da Prova Brasil e do SAEB com taxa que envolve taxa de aprovação, ele é realizado de forma bienal e envolve todos os alunos desde o primeiro ano do ensino fundamental até o último ano do nível médio. E ele também trabalha a questão da qualidade de ensino do ensino fundamental e médio e também uma observação do currículo nacional, o quanto que tem sido atingido, né, pelos alunos o cumprimento do currículo nacional. Então, nosso trabalho, então, perdão, eu não citei, né, a principal autora é a Lorena Rodrigues, além de mim, nós somos os coautores nesse trabalho. E o trabalho enfoca, então, esses fatores, quais fatores que geram esses resultados nesses dois índices. Na verdade, são dois índices que acabam que têm um papel complementar, exatamente porque medem coisas diferentes, medem aspectos diferentes, mas tem algumas a gente pode ter um olhar que a gente percebe que tem os impactos socioeconômicos, impactos culturais e impactos institucionais que geram os resultados. E aí, então, como cada um faz medições um pouco diferentes, olhando no conjunto, a gente consegue tirar conclusões bastante interessantes. Então, basicamente, os aspectos, o que a gente percebeu, tem os aspectos que são extraescolares, ou seja, que ocorrem fora da escola, que tem a ver com o nível socioeconômico desses alunos, tem a ver com o capital cultural que está no entorno desse aluno, o nível socioeconômico, o grau de renda da família, o capital cultural, o quanto digamos, de proficiência que os pais têm, é o entorno que a criança vive, né, a criança adolescente vive, e também tem os aspectos que são internos da escola, como, por exemplo, as práticas pedagógicas, a qualidade do corpo docente e também nós temos aí a questão da própria gestão da escola, como é que a gestão da escola também contribui para o desempenho dos alunos. Lembrando que o SAEB, que faz parte do IDEB, né, o principal indicador dentro do IDEB, ele trabalha a questão de diagnosticar a educação básica, compreender os fatores que impactam o desempenho dos estudantes e também reconhece a importância do contexto socioeconômico, da infraestrutura que está no entorno
da criança, adolescente, a formação docente na análise é muito importante na análise dos resultados e também as características familiares e condições e práticas das escolas. E também é muito focado na questão dos currículos, dos conteúdos curriculares desse período aí que é analisado. Em relação ao PISA, também nível socioeconômico é também um fator importante e o PISA ele salienta muito, ele deixa muito evidente a questão das desigualdades de oportunidade de qualidade dentro do nosso país e, na verdade, em vários países. Ele também acaba captando, pela forma como ele é aplicado, qual o contexto familiar de onde vêm os alunos que dele participam e também as condições institucionais e escolares. O PISA ele é menos detalhado do que o IDEB, né, do que o SAEB-IDEB, mas ele tem uma grande vantagem que ele consegue fazer uma comparação internacional, porque, como eu disse, em 80 países ele é aplicado com os mesmos parâmetros. Logicamente que há diferenças culturais, há diferença de conteúdo, mas o que é pedido do aluno aos 15 anos de idade, no caso do PISA, é semelhante em todos os países, então é possível fazer alguma comparação internacional. E também o PISA tem uma grande característica que é a questão de medir competências aplicadas a situações problemas e situações problemas da vida adulta. Ele procura indicar qual é o tipo de situações práticas que um aluno vai ter que enfrentar na vida adulta, então quanto que ele já está aos 15 anos já se preparando como um preditor do grau de competência que esse aluno terá, inclusive no mercado de trabalho, mas não somente no mercado de trabalho, mas sua desenvoltura para lidar com informações e com conhecimento da vida adulta. Então, a análise conjunta, algo que nós percebemos nesse estudo, é que a análise conjunta das duas avaliações amplia a compreensão das desigualdades e pode orientar políticas baseadas em evidências, políticas públicas baseadas em evidências. Em termos de metodologia, a forma como nós trabalhamos foi a pesquisa comparativa de base documental e bibliográfica, basicamente uma revisão de literatura em cima desses dois índices, buscando os fatores associados ao desempenho escolar em relação a esses dois índices. Então, o relatório Brasil no PISA 2018 foi um dos relatórios que nós utilizamos, notas técnicas do INEP sobre o IDEB, também dados de referência utilizados pela OCDE. E as discussões de resultado buscaram confrontar evidências do PISA e do IDEB e mostrando que há convergências, apesar das particularidades, apesar das relações, e então evidenciando relações complementares entre esses dois índices, esses dois indicadores. O resultado, então, que podemos verificar é que as variáveis socioeconômicas influenciam fortemente, tanto no PISA quanto no IDEB. O desempenho, não necessariamente o conteúdo, mas o desempenho dos alunos passa a ter uma forte correlação com a realidade socioeconômica que os alunos enfrentam. No caso, no Brasil, o nível socioeconômico familiar é um dos principais fatores que determina a proficiência dos alunos, e aí envolve qual é o grau de escolaridade dos pais desse aluno, qual é o nível de renda da família, qual é o acesso a bens culturais que essa família tem. Isso impacta, quanto melhor esses indicadores, melhores também são os resultados dos alunos nesses dois testes. No caso do PISA, a realidade socioeconômica é bastante expressiva e ela responde por mais de 17%, no PISA de 2018, responder por mais de 17% da variação do desempenho em leitura, por exemplo. Então, grande parte da diferença de desempenho na leitura teve uma forte correlação com o extrato social de onde via essa criança, e esse percentual de 17% para as questões socioeconômicas é acima da média da própria OCDE, dos países que compõem a OCDE. E também fatores institucionais também exercem um forte impacto. Em termos de pesquisa sobre a efetividade escolar, Soares e Candia, né, tem um estudo de 2007 que está na bibliografia do nosso resumo expandido, que mostram que escolas com perfis de alunos semelhantes podem produzir resultados diferentes. É o chamado efeito escola. Isso tem a ver, em grande parte, com a variação do desempenho
brasileiro, dentro desses dois indicadores, tem um reflexo da desigualdade também entre as escolas não são iguais, não oferecem o mesmo tipo de serviço educacional. Tem também a questão da infraestrutura entre as diferentes escolas, que também tudo isso impacta no resultado final. A rotatividade docente também é mais um fator dentro desse aspecto que esses dois autores, o Candia e o Soares, apontam. E esses fatores que eu mencionei acima trabalham para reduzir resultados, para piorar os resultados. Enquanto que uma gestão eficaz, avaliações formativas e uma formação continuada tendem a melhorar o aprendizado do aluno. Então vejam que há alguns padrões que surgem dentro da literatura que nós podemos avaliar. Então, o PISA ele foca muito na autonomia escolar do aluno, fala sobre a questão da necessidade da liderança qualificada e também um ambiente de aprendizado que seja positivo. O melhor desempenho no PISA esses fatores informam um melhor, né, moldam um melhor desempenho no próprio PISA. Isso aí são dados de um estudo da OCDE de 2023 e também de Schneider, que está na nossa bibliografia, estudo de 2018. Isso reforça a importância das políticas de apoio à escola e de valorização dos docentes. No Brasil, embora o IDEB e o SAEB mostrem avanços, o PISA revela progressos mais modestos, ou seja, a gente vê uma diferença de desempenho dos alunos brasileiros nos testes internos, testes nacionais e dos testes internacionais, o que indica que há diferença entre as métricas nacionais em relação às métricas internacionais, o que deve ser motivo de estudo, inclusive para perceber o quanto que é essa diferença e o porquê dessa diferença. Não necessariamente tem que haver um alinhamento, mas eventualmente aprender exatamente por conta dessa diferença. Então, PISA e IDEB têm dimensões complementares na observação do mesmo fenômeno, e o IDEB acompanha mais a eficiência e o fluxo escolar no conteúdo nacional, enquanto que o PISA mede a capacidade dos jovens de aplicar conhecimento em situações reais. O nosso achado é que, juntas essas avaliações, oferecem um panorama abrangente da educação brasileira e podem orientar as políticas públicas baseadas em evidências. Então, em síntese, né, encerrando esta apresentação, a comparação mostra diferenças de escopo, de metodologia entre esses dois índices que foram indicados, o PISA e o IDEB, e avaliações revelam o caráter multifatorial do desempenho educacional. Fatores extraescolares, como nível socioeconômico e capital cultural familiar, influenciam fortemente nos resultados. Os aspectos intraescolares, como a gestão, a qualidade da gestão, a infraestrutura da escola e as práticas pedagógicas também podem gerar alterações substanciais nos resultados desses dois índices. Então, o PISA evidencia uma maior clareza o hiato de desempenho entre grupos sociais no Brasil, que é bem acima da média da OCDE, e destaca as desigualdades estruturais do sistema educacional brasileiro. Agora, tem a complementaridade entre as duas avaliações, que é uma base para políticas públicas educacionais. O IDEB é um diagnóstico contínuo, a cada 2 anos, em uma frequência maior, e cobrindo também o alunado desde do primeiro ano do fundamental até o final do nível médio, produz uma riqueza de dados bem maior, mas o PISA tem a grande característica de saber como nós estamos comparando com outros, apesar de ser uma avaliação mais simples em alguns aspectos, ela mostra uma mesma base comparável com outros países. Então, no geral, encerrando, a convergência dos nossos achados reforça que para promover qualidade e equidade é necessário agir tanto sobre as desigualdades sociais quanto sobre a efetividade das escolas, transformando dados em ações concretas que ampliam as oportunidades de aprendizagem para todos os alunos. Então, esta foi a apresentação do nosso artigo. Espero que possa ser útil para todos que estão nos assistindo. Ficamos à disposição para tirar dúvida dentro dos locais os nossos endereços que nós encaminhamos, endereços eletrônicos que encaminhamos. Muito obrigado.